Feliz sábado a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos proporciona, mais uma manhã, num dia tão especial quanto o sábado do Senhor. Gostaria de, nesse momento, Diegão, tá tudo certo aí, meu amigo? Bom dia, irmãos, tudo certo. Amém. Então vamos fazer as orações. Eu vou fazer a primeira, o irmão pode fazer a segunda e dar andamento na mensagem. Oremos. Querido amado Deus, queremos, Pai, agradecer ao Senhor por mais esse maravilhoso dia que o Senhor nos proporciona, um dia de sábado, um dia que necessitamos para estarmos mais interligados ainda contigo, para fazer o seu trabalho, muito com mais intensidade, que nós, Pai, possamos fazer desse dia o dia do deleite, um dia da forma que o Senhor deseja, Pai. Nesse exato momento também, gostaríamos de agradecer ao Senhor por estarmos aqui na sala, para as pessoas que estão querendo a consagração, querendo estar mais interligada contigo todos os dias às 5 da manhã. Pai querido, perdoe nossos pecados, nos purifique, Pai, segundo a tua vontade. Coloque o teu desejo em cada um de nós, Pai. Nós precisamos melhorar muitas coisas, precisamos estar
caminhando muito mais firmemente ao teu lado, e com as nossas forças é impossível, mas o Senhor disponibiliza o teu poder, que nós possamos agarrar este poder para fazer a tua obra, Pai. Pai querido, esteja agora também com seu servo Diego, que tudo que ele venha falar seja o assim diz o Senhor, e que nós, pelos nossos ouvidos, possamos entender a mensagem e praticá-la também, Pai. Pois não adianta só ouvir, nós precisamos praticar. Nos ajude, Pai, pois precisamos do teu poder, precisamos da sua justiça para fazer a diferença nesse mundo. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para cada um de nós. E nos ajude a estarmos sempre concentrados na Canaã Celestial. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, clamamos a Ti pela presença do Teu Espírito Santo conosco. Pedimos perdão, primeiramente, pelos nossos pecados. E pedimos que Tu esteja conosco aqui, nos instruindo, nos auxiliando a compreender a Tua mensagem e a estarmos nos preparando para um encontro contigo. Temos muitos dos nossos irmãos aqui que têm pedidos especiais, que têm lutas familiares, lutas em seu coração. Que o Teu Espírito Santo visite a cada um deles nesse momento, que os Teus anjos estejam junto aos seus familiares, dando a eles, Senhor, a certeza de que Tu tem preparado uma bênção especial na vida de cada um deles e Tu poderá libertá-los de todas as suas aflições. Dá-nos a Tua bênção nesta manhã, Senhor. Ser o nosso professor, dirige o nosso estudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diegão, a boca é sua, mas a mensagem do Senhor. Muito bom dia a todos os irmãos, então. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Hoje nós temos um tema muito especial para passar, o tema sobre o dom que Deus separou à igreja. Vamos dar continuidade ao estudo de ontem e vamos falar sobre as escolhas. Existe uma dificuldade muito grande quando falamos de espírito de profecia, porque as pessoas têm uma certa dificuldade, né, grande parte da massa da igreja, e até mesmo aqueles que dizem viver a verdade presente, têm uma dificuldade muito grande em aceitar as repreensões do espírito de profecia. E quando se deparam com algo com o qual eles não concordam, eles têm uma dificuldade muito grande de seguir adiante no estudo. Então, eu gostaria de convidar vocês aqui para abrirem as suas Bíblias. Eu vou fazer a leitura aqui na tela do meu computador. Ontem nós tentamos fazer o compartilhamento de tela e não deu certo. Eu estava dando uma pesquisadinha ali, parece que realmente o Zoom tem essa dificuldade. Então fica difícil aqui, eu não consigo compartilhar a minha tela. Eu vou lendo e depois eu posso disponibilizar para os irmãos, então, os textos, caso vocês queiram, para fazer a comprovação, para fazer um estudo mais aprofundado. Os textos da Bíblia e do Espírito de Profecia que vou ler nesta manhã. Então, abre comigo a Bíblia de você. Livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18. Deixa eu achar aqui. Pronto. Provérbios 29, 18 diz assim: Não havendo profecia, o povo perece. Em algumas versões ele vai dizer: não havendo profecia, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Essa é uma realidade muito forte na história bíblica,
onde nós vemos aqui, por exemplo, né, que cada vez que Israel não possuía, no momento em que Deus não falava ativamente com o povo começava a perder-se, começava a haver uma dispersação. E aí, no momento em que Deus parava de atuar diretamente, os israelitas, aos poucos, eles iam se afastando de Deus, doutrinas estranhas iam sendo introduzidas no meio do povo, e o povo, então, passava a virar a sua atenção para os ídolos, para as orgias, para uma série de situações, e assim os israelitas eles iam se perdendo. E aí, então, no momento em que as coisas começavam a desandar, Deus tinha que enviar um profeta, e esse profeta vinha agora para repreender o povo e reconduzi-lo no caminho correto. Mesmo que, em muitos dos casos, os israelitas tivessem as escrituras nas mãos. Já ali no período do exílio babilônico, haviam diversos livros dos profetas escritos. Mesmo assim, os israelitas, eles continuavam muitas vezes se perdendo e havia necessidade, então, de que eles fossem reconduzidos. Por diversas vezes a gente vê que, por exemplo, o sacerdote Esdras, né? A Bíblia diz que ele resgatou os livros da lei, ou seja, ele pegou a Bíblia da sua época, teve que resgatá-la, ela havia sido esquecida, ela havia sido deixada de lado, e ele leu o livro da lei perante o povo e ele restaurou, então, né, a compreensão do povo, o conhecimento do povo. Então, a Bíblia é bem clara, aqui em Provérbios 29:18, dizendo que, não havendo profecia, o povo perece, ou o povo se corrompe. Quando não há profecia, o povo se perde, mesmo tendo o livro da lei nas mãos. Porém, o que guarda a lei, este é bem-aventurado. O livro de Oséias, abre comigo em Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4:6 é um verso bem conhecido. A primeira parte do verso diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Ou, na falta de conhecimento, o meu povo perece. Então, quando não há profecia, o povo passa a corromper-se. Quando não há instrução dada diretamente por Deus, o povo vai se afastando até o ponto de ser o quê? Destruído. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Está aqui em Oséias 4, verso 6. Então, Deus sempre preparou, né? Deus sempre deixou pronto para enviar ao seu povo um profeta. Naqueles dias, no período bíblico, houveram diversos profetas. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus é o maior dos profetas. E o apóstolo Paulo e o apóstolo João também são os grandes profetas do Novo Testamento. Então, Deus, ele vai sempre colocar um profeta ou alguém imbuído do dom de profecia, seja um profeta afirmativo, como era João, como era Daniel, os outros, ou um profeta, né, que venha para exortar e orientar o povo, como era o caso de Paulo. Paulo tinha um dom de profecia, mas não era uma profecia direta, né? Não era uma profecia sobre algo que deveria acontecer, mas era um dom profético dado pelo Espírito Santo para restaurar o povo no conhecimento da palavra de Deus. Então aqui nós vemos que Deus sempre atua com profetas no meio do seu povo. E em Joel, no capítulo 2, ele fez uma promessa especial para a igreja no período do tempo do fim. Joel 2, a partir do verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos
sonharão e vossos jovens terão visões. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. E aí, na continuação da leitura dos textos aqui, o verso 30 até o 32, nós vamos vendo aqui que Joel, então, vai mostrando que Deus está falando aqui no contexto dos eventos finais, né? Eles mostrarão prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Ou seja, isso é uma descrição, mesmo a descrição apresentada por Jesus lá com relação ao período antes da sua volta, ou seja, o período do tempo do fim. Então, no período do tempo do fim, Deus fez uma promessa e ela deixou clara em Joel de que enviaria o seu Espírito Santo sobre todo o seu povo e haveria o quê? O dom de profecia. Certo? Então, Deus enviaria o dom de profecia ao seu povo e aí, então, o seu povo estaria seguro. Eu gostaria de ler com vocês aqui o mesmo texto que eu li ontem, o primeiro texto do Espírito de Profecia, que está lá em Mensagens Escolhidas, volume 3. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83, né? Parágrafo 5. Mensagens Escolhidas, volume 3, 83.5, diz assim: os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos embustes que surgirão nestes últimos dias. Então, nós lemos ontem aqui que Deus nos deu, como igreja, como povo, né, o dom de profecia, ou seja, o dom de profecia se manifestou no ministério da senhora White. E aí o povo agora está seguro, porque Deus lhe entregou ao remanescente, primeiro, a interpretação correta das Escrituras, as orientações específicas com relação à santificação e as orientações para a preparação para a crise final. Preparação como um povo, né? Saída das cidades, a educação dos filhos, o funcionamento da família, enfim, etc. Então, Deus deixou extremamente especificado como o remanescente deveria se portar nesse período do tempo do fim. E aqui, então, nós lemos, né, em Mensagens Escolhidas, volume 3, que todos aqueles que creem, que aceitam este ministério, todos os adventistas que estudaram e recebem a linguagem como profeta, estarão seguros dos ardis de Satanás. Ou seja, Satanás utilizará os seus enganos, os seus instrumentos, e apresentará o quê? Uma armadilha após a outra. E a revelação diz que todos aqueles que creem que o Senhor tem falado por intermédio de Ellen White, esses estarão seguros e não serão enganados. Continuando a leitura aqui, Conselhos para a Igreja, em Conselhos para a Igreja, em Conselhos para a Igreja, na página 92, Ellen White diz assim: à medida que o fim se aproxima, Conselhos para a Igreja, página 92, no primeiro verso aqui, Conselhos para a Igreja 92.1, ela diz assim: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem evangélica desde a sua origem. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo
mais intensamente do que os instrui agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Ou seja, irmãos, o que o próprio testemunho do Espírito de Profecia diz aqui? Que hoje torna-se muito importante, né, que aqueles que abraçaram a verdade, que dizem viver a verdade presente, possuam agora uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus colocou. Ou seja, devem estudá-los por completo, entender a sua origem, entender o seu contexto, e entender aquilo que está sendo enviado, né? E ela diz, olha, nos tempos antigos, Deus falava pelos profetas e pelos apóstolos. E hoje ele vai falar à igreja, através da Bíblia, não só pela Bíblia, mas também por meio dos testemunhos do Espírito de Profecia. E ela diz, nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que os instrui agora. Ou seja, nem nos dias apostólicos havia tanta instrução de como proceder como existe hoje. Por quê? Porque hoje é o tempo anterior à vinda de Jesus. Ou seja, o mundo se deformou de tal forma que existe uma necessidade de guiar o povo novamente a uma compreensão mais ampla dos eventos finais e da forma como o povo deve se portar. E aí nós temos agora uma gama de pessoas dentro da igreja, nós vamos falar aqui especialmente para os adventistas. E Ellen White diz assim, ó, em Testemunhos para a Igreja, né? Testimonies of the Church, ela diz assim, não são feitas aos que erram entre os adventistas do sétimo dia advertências e reprovações, porque sua vida seja mais repreensível do que a de professos cristãos das igrejas nominais, mas porque eles têm grande luz e porque pela sua profissão de fé se colocaram como um povo especial e escolhido por Deus, tendo a sua lei escrita no coração. Então ela diz que Deus não deu os testemunhos para os adventistas e os repreendeu com os testemunhos e os orientou com os testemunhos, porque eles sejam mais pecadores do que os outros. Deus nos deu o Espírito de Profecia porque somos um povo especial, o povo que guarda os seus mandamentos, o povo que estuda os eventos finais, o povo que está se preparando para um encontro com Cristo. Então, quando Deus viu que este movimento era um movimento que estava restaurando as mensagens bíblicas, o que ele fez? Ele enviou os testemunhos. Está aqui esse texto que eu li agora em Conselhos para a Igreja, né? Testimonies of the Church, ele está aqui em Conselhos para a Igreja, 92.3. Então ela diz assim, não é porque os adventistas são mais pecadores ou porque eles necessitam mais, mas porque eles eram um povo que estava pronto. Deus olhou para este movimento e viu, este é o povo que vai se levantar agora para dar a última mensagem de advertência. Então eu vou guiá-lo e vou instruí-lo. E muitos aceitam com alegria o Espírito de Profecia, mas quando o Espírito de Profecia começa, então, a tocar em pontos sensíveis, começam a ligar os alertas. Opa, tem alguma coisa que não está certa. Irmãos, nós vamos falar sobre isso essa manhã. Né? Vamos para a parte mais aprofundada aqui do estudo. Eu sei que vai ser um tema um pouquinho desconfortável, mas se faz necessário nós lermos e entendermos. Por quê? Porque existem muitas pessoas que aceitam Ellen White na medida em que Ellen White não os contraria. Na verdade, eles não aceitam o Espírito de Profecia, eles aceitam eles mesmos, né? Então, quando Ellen White toca em pontos em que eles não gostam, em que eles não estão preparados, ou que eles não querem receber, o que fazem? Olha, vamos com calma, as coisas não são bem assim, isso está fora de contexto, nós precisamos fazer uma exegese do texto. Olha, isso, né, era uma opinião de Ellen White, não é algo inspirado. Então, essas reações, elas acontecem desde os dias da própria Ellen White. E elas vêm até nós hoje. E muitas vezes vêm até nós através de quem? De pastores, de líderes, de obreiros,
A própria liderança da igreja descarta a maior parte do espírito de profecia. A própria liderança da igreja não tem uma preocupação, ou seja, não tem um compromisso com a aceitação do testemunho. Eles selecionam partes daquilo que eles gostam, mas aquilo que os incomoda é deixado de lado. Quer ver um ponto muito, muito pesado, que não é o tema, mas apenas para conhecimento de causa. Ellen White condena o ministério de pastores que comem carne. E ela diz, olha, não seria prudente confiar em homens que não querem reformar-se, que estão há anos dentro da obra, mas insistem em não se reformar. Mas você vê a maioria dos pastores aí comendo carne. Se você fala, você é ruim, eles ficam bravos. Então, Ellen White, ela é aceita na medida em que ela não ataca os ídolos do coração. Isso tanto por líderes, por pastores e por membros leigos. E muitas vezes, membros que se dizem o quê? Da verdade presente. Olha, eu sou da verdade presente, eu vivo a verdade presente. Mas quando se depara com algo que choca a sua compreensão, opa, precisamos ligar um alerta e precisamos sair fora. Aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 1, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 64, Testemunhos para a Igreja, Não, Testemunhos Seletos, perdão. Testemunhos Seletos, volume 1, página 64, Ellen White diz assim: alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto mais difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí tem eles o desejo de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues aos seus ídolos, deixai-os. E eles passarão adiante a sua obra, deixando estes, com seus pecaminosos traços não subjugados, à direção dos anjos maus, os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam o conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Então, Ellen White vai falar aqui de uma série de indivíduos, de uma série de pessoas em nosso meio. Isso nós precisamos vigiar e orar e pedir perdão a Deus e clamar para que isso não aconteça conosco. Ela diz, olha, muitos recebem a mensagem do Espírito de Profecia com alegria, mas quando chega um outro ponto que eles entendem que é difícil, seja no vestuário, seja na alimentação, seja na ida para o campo, seja na educação dos filhos, eles começam a recuar. Opa, isso é muito difícil, isso é complicado. E ela diz, quando isso bate algum ídolo acariciado, as pessoas começam a impor dificuldades. E aí o que acontece? Ela diz, olha, Deus dá um tempo para que ela lide com a mensagem. E aí ela vai lutar, vai orar, vai clamar, vai pedir auxílio. Mas se ela não faz, Ellen White, que é bem clara, ela diz, caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade, os anjos de Deus têm esta recomendação. Deus diz, olha, eles estão entregues aos seus ídolos, deixe-os. E os anjos de Deus se afastam da pessoa, e aí permitem o quê? Que os anjos de Satanás se aproximem. Ela está vivendo, ela acredita estar vivendo a verdade presente, quando na verdade os anjos de Deus já se afastaram dela. Por quê? Porque ela se recusa a ir adiante no conhecimento aqui, da verdade presente. Ela vai até um ponto e diz, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu já não aceito. E existe uma grande massa de pessoas que agem desta forma e tentam anular a influência do Espírito de Profecia.
E olha o que Ellen White aqui diz em Eventos Finais, né? Ela diz assim, exatamente isso que nós vemos hoje. Ela diz, uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás. Olha só que coisa pesada isso. Aqueles que se colocam sobre o estandarte, sobre a bandeira de Satanás, que lutam, que militam pela causa de Satanás. Ela diz, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho, nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso próprio povo nos testemunhos. Isso é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Então, Ellen White aqui é bem clara em Eventos Finais, no capítulo... Eventos Finais, aqui num capítulo que fala sobre a rejeição dos testemunhos que resultam em apostasia. Eventos Finais, páginas 177 e 178. E ela diz o quê? Que os adventistas do sétimo dia que se colocam ao lado de Satanás para militar pela causa de Satanás, primeiramente, o que eles fazem? Abandonam o conhecimento do testemunho do Espírito de profecia. Então, eles abandonam o Espírito de profecia e dizem, olha, isso não é para mim. Então, esse é o primeiro passo para se tornar um militante da causa de Satanás. Abandona o conhecimento. Ele conheceu o Espírito de profecia, ele entendeu a mensagem, ele ouviu a repreensão, mas em um determinado momento ele resolveu rejeitar e dizer o seguinte, olha, vamos deixar para trás. Deixa assim. E aí ele passa a militar na causa de Satanás. Tempo atrás nós estávamos conversando, né, uma irmã deu testemunho num outro grupo, que eu estava passando mensagem semana passada, e ela me disse assim, irmão Diego, existem algumas pessoas que fazem uma leitura equivocada e muitas vezes desonesta do Espírito de profecia. Tá? E me perdoem aqui, mas eu preciso falar. Algumas pessoas que usam os textos do Espírito de profecia para renegar algumas doutrinas fundamentais, entre elas a doutrina da divindade. E eles dizem, olha, o Espírito Santo não é Deus, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas o Espírito de Jesus Cristo. E nós temos visto este grupo muito forte nas redes sociais, quando o Espírito de profecia, quando Ellen White é extremamente clara em dizer o quê? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ela diz, né, os poderes das trevas e do mal só podem estar em sujeição através da influência do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade. Então, Ellen White, por diversas vezes, em diversas passagens, afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, e além de afirmar que ele é uma pessoa, ela afirma que ele é a terceira pessoa da divindade. E essa irmã estava conversando com alguém, né, que dizia que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, né, e que o Espírito Santo é apenas ali o Espírito de Cristo, e que essa compreensão da divindade de três pessoas, ela é uma concepção católica, pagã, enfim, e esse camarada estava fazendo alguns tumultos ali no grupo, e a irmã mostrou todos os textos do Espírito de profecia que demonstram ali que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E a irmã, conversando com aquele rapaz, disse, você entendeu isso, que Ellen White entendia desta forma, que Ellen White compreendia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade? E ele disse, não, eu entendi, agora que você mostrou, eu entendi. Eu entendi que Ellen White era trinitariana e que ela acreditava, então, nessa doutrina. E por causa disso, eu a renego hoje como
uma profeta porque ela está cegada pelo grande engano. Então, naquele ponto ali, aquele rapaz, ele tinha sua própria opinião sobre o assunto, e ele diz, então, já que Ellen White cria desta forma, eu a estou renegando. E no momento em que ele passou a renegar completamente o espírito de profecia, ele começou a causar uma série de problemas muito maiores. Aí, então, ele se colocou sobre o estandarte de Satanás e se tornou um problema bem grande ali na região onde a irmã estava vive, enfim, estava fazendo seu trabalho. Então, Ellen White aqui diz que aqueles que se colocam sob o estandarte de Satanás, eles abandonam a fé, primeiramente no testemunho do Espírito de Deus. Aqueles que são do povo remanescente da igreja. E ela diz, o último engano de Satanás será tornar sem efeito os testemunhos. Por quê? Porque conforme nós lemos lá em Provérbios 29:18, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, Satanás, ele quer o quê? Tornar sem efeito os testemunhos. E ele faz um esforço muito grande para abalar a fé do nosso povo nos testemunhos do Espírito de profecia. Utilizando o quê? Uma série de instrumentos. Entre eles, muitas vezes, pastores e líderes. Há pouco tempo atrás, me mandaram um vídeo de um doutor em teologia lá da Andrews. Esse indivíduo, ele escreveu alguns livros sobre o Apocalipse que foram publicados pela Casa Publicadora. O nome desse homem é John Pauling. Ele é um doutor, é um PhD em teologia. É professor de teologia lá na Andrews. E esse John Pauling, ele estava dando uma entrevista para alguns canais aqui subversivos no Brasil, dizendo o seguinte, olha, Ellen White errou. A sua profecia era condicional. Deus deu uma profecia não porque ele iria... olhem só a argumentação dele. Deus deu algumas profecias para Ellen White não porque ele iria fazer com que essas profecias se cumprissem, mas para colocar o povo em estado de alerta. E John Pauling, ele é bem claro quando ele diz, olha, o decreto dominical nunca vai acontecer. O decreto dominical foi apenas uma fantasia de Ellen White. No mundo moderno é impossível a guarda do domingo. Ou seja, isso não vai acontecer. Isso foi uma profecia dada para os seus dias, para que hoje o povo se mantivesse em... como é que ela diz assim? O povo se mantivesse em estado de alerta e continuasse buscando. E assim como John Pauling, existem muitos líderes, muitos pastores, muitos indivíduos de grande influência que estão o quê? Sendo utilizados por Satanás para fazer com que a própria massa da igreja desconsidere o espírito de profecia. E aí, quando você vai falar sobre o espírito de profecia, você cita Ellen White, eles te colocam um rótulo aqui na testa, ó, e escrevem assim na sua testa. Perfeccionista. Você falou sobre Ellen White, você citou um texto do espírito de profecia, você ganhou um rótulo chamado perfeccionista. Por quê? Porque há um ódio satânico, muitas vezes, sendo inspirado contra os testemunhos. Há uma proibição velada de que se cite Ellen White hoje dentro da igreja. Você vai ver homens ali citando C.S. Lewis, citando Billy Graham, citando uma série, né, John Moody, de uma série de pregadores, de pastores, de teólogos, enfim, e eles vão ser vistos ali como, nossa, né? Que coisa maravilhosa, que espetáculo. Mas quando você cita Ellen White, então, vem o carimbo de perfeccionista. Ah, não, isso é coisa de perfeccionista. Perfeccionista, coisa de fanático. E aí, quando eles ouvem a mensagem, olha o que Ellen White diz aqui, em Mensagens Escolhidas, volume 1. Ela diz, não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declaram ser simplesmente a opinião da irmã White. Tendes, assim, insultado o Espírito de Deus. Sabeis como o Senhor tem se manifestado por meio do Espírito de profecia. Passado, presente e futuro tem perante mim, e tem se mostrado rostos que eu nunca vi, e anos depois reconheci ao vê-los. E aí Ellen White continua aqui, né, falando sobre isso. Ela diz, olha,
Quando eu mando a vocês um testemunho de advertência, vocês declaram o quê? Que isso é simplesmente opinião da irmã White. Olha, nós precisamos da reforma de saúde, né? Mudar a nossa alimentação, mudar o nosso estilo de vida. Ah, mas isso era apenas opinião da irmã White. Não é regra, orientação não é regra para a igreja. Ó, irmãos, nós deveríamos abandonar os grandes centros, as grandes cidades e criar a nossa família no campo, para que os nossos filhos estejam resguardados da influência satânica das cidades. Ah, não, mas isso era apenas uma opinião da irmã White. É, opinião da irmã White, isso não é testemunho dado por Deus. E aí você fala, irmãos, cuidado com o vestuário, as irmãs se vistam de forma modesta, não coloquem roupas sensuais, roupas coladas, com decote, roupa curta, marcando as pernas, mostrando mais do que se estivesse sem roupa. Ah, não, mas isso era apenas uma opinião da irmã White. Então a gente não precisa considerar, né? Não é um mandamento. O mandamento está na Bíblia, né? Então a irmã White, Deus enviou o Espírito de profecia unicamente para dar uma série de opiniões. Porque é assim que a igreja trata hoje Ellen White como uma mera opinadora, né? Tudo que você vai explicar, que você vai mostrar, que você vai estudar, as pessoas dizem o quê? Isso era apenas opinião da irmã White. E ela diz, cada vez que eu lhes mando um testemunho de advertência, de reprovação, muitos de vós declarai-se simplesmente a opinião da irmã White. E vocês com isso têm insultado o Espírito de Deus. Está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. Ellen White diz que cada vez que ela declarava, né, ali uma advertência ou uma reprovação, as pessoas diziam, isso é apenas a opinião da irmã White. E com isso eles faziam o quê? Insultavam o Espírito de Deus. Porque o Espírito do Senhor tem se manifestado através do Espírito de profecia. Em Conselhos para a Igreja, Ellen White diz assim, Conselhos para a Igreja, página 97, ela diz assim, num sonho recente, fui levado a uma reunião de pessoas, algumas das quais se esforçavam por abafar a impressão de um solene testemunho de advertência que eu lhes transmitira. Diziam, acreditamos nos testemunhos da irmã White. Quando, porém, nos diz coisas que não lhe foram diretamente reveladas em visão, sobre o caso em apreço, suas palavras não têm para nós maior importância do que qualquer outra pessoa. Então veio sobre mim o Espírito do Senhor, e eu me erguendo os repreendi em seu nome. Veja, eles diziam o seguinte, olha só como era argilosa a situação. Ellen White viu que os homens estavam fazendo uma reunião. Olha, eu creio nos testemunhos, nós cremos nos testemunhos de Ellen White, mas se Ellen White não falou sobre algo que está específico aqui, então isso não tem validade. Se ela não está falando diretamente sobre o meu caso, eu, Diego, olha, Ellen White não falou sobre mim, então, né, a palavra dela não tem peso. Então eles usavam o testemunho para repreender os outros, mas quando o testemunho servia para sua repreensão, eles diziam que não, isso não é sobre mim, isso não é sobre o caso específico, isso é apenas uma opinião de Ellen White, ou ela não teve uma visão direta dada por Deus sobre esse caso em específico. Ah, mas o caso era igual. Não, mas Deus não falou diretamente sobre o meu caso, então isso é opinião da irmã White e a palavra dela não tem mais valor do que a minha. E aí, ainda aqui, em Conselhos para a Igreja, página 97, Ellen White disse, pois aqueles a quem estas solenes advertências dizem respeito objetarem assim, isto não é senão a opinião individual da irmã White, prefiro seguir o meu próprio juízo e continuarem a fazer as mesmas coisas contra as quais forem advertidos, revelarão com isso que desprezam os conselhos divinos. E o resultado será justamente o que o Espírito de Deus me revelou, que haveria de ser um agravo à causa de Deus e uma perdição própria. Alguns, no intuito de garantir melhor a sua própria atitude, apresentarão declarações dos testemunhos que pensam favorecer a sua opinião,
dando-lhes a mais vigorosa interpretação pessoal. Aquilo, porém, que torna suspeita a sua conduta, ou se coaduna com o seu modo de ver, denunciam como uma opinião individual da irmã White, negando-lhe a origem divina e nivelando seus próprios conceitos com ela. Então, Ellen White aqui é bem claro dizendo o seguinte: se nós insistirmos neste ponto de usar os testemunhos para atacar os outros e dizer que tudo aquilo que repreende o meu irmão é divino e aquilo que me repreende é a opinião de Ellen White, ela diz, isso vai se tornar um problema sério para a obra de Deus e isso vai resultar em quê? Perda para a obra e perda pessoal. Ou seja, a pessoa estará incorrendo diretamente no caminho da perdição. Por quê? Porque ela diz que alguns pegam algumas passagens do Espírito de Profecia, né, que veem isso como algo, né, uma oportunidade para denunciar a igreja, para atacar a liderança, para atacar os membros, para repreender. Ela diz assim, eles dão assim, a maior, né, colocam todo o seu vigor na interpretação da passagem. Mas assim, quando ao seu modo de ver, né, eles veem algo que não se coaduna, então eles logo denunciam essa passagem como sendo o quê? Uma opinião individual da irmã White. E negam, então, com isso, a origem divina e nivelando, né, a orientação divina aos seus próprios conceitos. Não, isso aí não é melhor do que aquilo que eu mesmo digo, eu prefiro ficar com as minhas opiniões. Opinião por opinião, eu fico com a minha e a Ellen White fica com a dela. É isso que eles fazem. Irmãos, já vamos, né, se encaminhando para o fim. Eu vou ler só mais algumas passagens aqui rapidamente, porque o tempo urge, né? O tempo não para. Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 13, Ellen White diz: há alguns crentes professos que aceitam certas partes do testemunho como mensagem de Deus, ao passo que rejeitam as partes que condenam as suas condescendências. Tais pessoas militam contra o seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz enquanto nós temos luz. Então, Ellen White diz o quê? Que mais uma vez ela está reiterando que alguns aceitam partes dos testemunhos, meus irmãos. Mas quando chega no momento em que o testemunho começa a falar diretamente para si, a pessoa começa a renegar. E ela começa a dizer o que? Não, olha, isso é da opinião da irmã White. Então, nós que alegamos viver sob, né, a orientação do Espírito de Profecia, nós que dizemos, olha, eu sou da verdade presente, o nosso grupo de estudos é da verdade presente, nós somos da verdade presente, nós temos que aprender passo a passo. Não dá para colocar tudo em prática de uma vez só, senão a pessoa realmente não consegue, vai ser vencida pela dificuldade. Mas passo a passo nós devemos o quê? Aceitar as orientações do Espírito de Profecia e colocá-las em prática em nossa vida. Irmãos, não dá para aceitar um ponto e deixar o outro de lado. Não dá para ter metade da orientação do Espírito de Deus. Não dá para usar só aquilo que nos convém. Eu sei que existem muitos pastores, muitos teólogos, muitos líderes, muitos membros que nos chamam de fanáticos, que nos chamam de perfeccionistas, e que dizem que tudo aquilo que Ellen White condena é a opinião dela. Nós não podemos ter esse comportamento de ficar selecionando o que é bom e o que não é. Ninguém aqui, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, somos obrigados a aceitar o Espírito de Profecia. Deus não nos impõe. Ele não nos obriga. Olha, você é obrigado agora a citar Ellen White, senão você não vai se salvar. Salvação não vem por Ellen White. Porém, todavia, né, a orientação de Deus para a preparação para a crise final, para a preparação de um povo santificado, foi revelada através do quê? Dos testemunhos. Os testemunhos, eles vão nos orientar com base na palavra de Deus, com base na Bíblia.
Como eu disse para vocês ontem, na mensagem de ontem, existem mais de 30 mil placas de igrejas cristãs no mundo. São 30 mil igrejas diferentes, todas elas, em um momento ou outro, abrem a palavra de Deus, abrem a Bíblia, mas a maioria esmagadora vive em trevas, porque interpreta mal as Escrituras. E a dificuldade em interpretar as Escrituras fez o quê? Fez com que surgisse a necessidade de um profeta, fez com que surgisse a necessidade de que o dom de profecia fosse manifesto à igreja. E foi por isso que Deus enviou, então, o Espírito de profecia, para nos guiar no caminho correto, né, na interpretação correta da palavra de Deus. Então, se eu fico selecionando aquilo que eu gosto e o que eu não gosto em Ellen White, eu milito contra a igreja, eu atrapalho a obra de Deus e eu me coloco no caminho da perdição. Porque eu faço de Deus um tolo. Eu digo, não, o Senhor é tolo por ter me enviado um testemunho do qual eu não preciso. Um testemunho que não me é útil. Um testemunho que é apenas opinião da irmã White. Então, eu não mantenho, com este comportamento, eu não mantenho fé no testemunho da palavra de Deus, eu não mantenho fé no testemunho do Espírito Santo, eu mantenho fé em mim mesmo. Eu sou o agente autorizado por Deus, porque eu quero discernir, eu vou decidir o que é ou não inspirado. E aí, quando eu me coloco nesse caminho, eu me coloco num caminho muito perigoso. Continuando a leitura aqui dos 2 últimos textos, ela diz, muitas vezes em minha experiência, está aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 68, ela diz, muitas vezes em minha experiência tenho sido obrigado a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Isto convém aos que não gostam da repreensão e da correção, e que suas ideias são contrariadas, têm o ensejo de explicar a diferença entre o humano e o indivíduo. Se as opiniões preconcebidas ou ideias particulares são contrariadas, e ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles imediatamente têm a preocupação de esclarecer a sua posição para discriminar definindo, né, o que é critério humano e o que é critério da irmã White. E o que é a palavra do Senhor. Tudo que apoia as suas ideias acariciadas é divino. E os testemunhos para corrigir os seus erros são humanos. São opiniões da irmã White. Eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 68. Muitos de nós estamos anulando o Espírito de Deus, porque temos feito exatamente isso. Estamos anulando a influência do Espírito de profecia. Quando chegamos num ponto difícil, dizemos isso aqui é a opinião da Ellen White, isso aqui eu não quero para mim. Ellen White diz que os anjos nos abandonam e nós somos entregues às influências satânicas. Irmãos, isso é uma mensagem forte, por quê? Porque muitos aqui, muitos de nós que alegam viver a verdade presente, estão vivendo só a metade da verdade presente, vocês estão vivendo só a parte que lhes convém e estão sendo, mesmo assim, influenciados diretamente por agentes satânicos. Isso é forte, isso é pesado demais. Ela diz que os anjos de Deus se afastam daquele que se recusa a se reformar. Ela diz, os anjos, o Senhor olha e diz, deixe-os, eles estão entregues aos seus ídolos, e os anjos de Deus se afastam, e os anjos de Satanás se aproximam. E olha só que coisa triste. Por que isso não ocorre mais hoje? Por que Deus não cumpre completamente agora a profecia de Joel? Em Joel, Deus disse que muitos profetizariam. Né? Diz, os vossos filhos sonharão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos profetizarão. Aqui a promessa não era só de um agente, mas eram de muitos. E por que isso não ocorre? Olha o que Ellen White disse aqui, em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 674.
ela diz: vi que a razão porque as visões não têm sido mais frequentes nos últimos tempos é que elas não têm sido apreciadas pela igreja. A igreja quase perdeu a sua espiritualidade de fé, e as reprovações e advertências não têm exercido sobre os membros, senão um pequeno efeito. Muitos dos que têm professado ter fé nelas, ou seja, nos testemunhos, não as têm atendido. É por isso que Deus não tem mais enviado visões ao seu povo. Elas têm diminuído, elas não têm sido frequentes. Por quê? Porque o povo se rebelou. O povo recebeu toda a doutrina, todo o conhecimento, e mesmo assim o povo se nega fortemente a buscar o conhecimento do poder de Deus. E é por isso, ela disse: olha, vi que a razão porque as visões não têm sido mais frequentes nos últimos tempos é que elas não têm sido apreciadas pela igreja. A igreja é a primeira a renegar o testemunho do Espírito de profecia. A igreja é a primeira a renegar o dom profético. E é por isso que Deus tem deixado de se manifestar no meio do seu povo. Isso aqui é duro e é terrível. Por quê? Porque uma igreja que constantemente nega a orientação divina, constantemente nega a influência do Espírito Santo, está barrando o poder de Deus de se manifestar nesses últimos dias. Vou ler o último texto desta manhã, aqui em Conselhos para a Igreja, página 92, Ellen White diz: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última mensagem de advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Irmãos, Ellen White está dizendo aqui que a terceira mensagem angélica, a verdade presente, ela não consegue ser anunciada na sua plenitude sem um conhecimento claro da influência dos testemunhos do Espírito de profecia. O Espírito de profecia, ele caminha lado a lado com a terceira mensagem angélica, com a verdadeira verdade presente. Então, para que a igreja consiga anunciar a terceira mensagem angélica com poder, anunciando a volta de Jesus aqui, preparando o povo para o encontro com o Senhor, a terceira mensagem angélica, ela tem que ser dada em conexão com o conhecimento pleno dos testemunhos do Espírito de profecia. Eu vou ler mais uma vez para que isso fique claro. À medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Ou seja, à medida em que o tempo se aproxima, a terceira mensagem angélica, ela precisa ser dada em conjunto, ela está vinculada com o conhecimento e com uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos do Espírito de profecia. Se não houver uma aceitação plena dos testemunhos, sem ficar aqui, agora, tentando discernir o que é o que, tentando dividir a influência do Espírito de profecia, então a mensagem ela vai ser proclamada, a terceira mensagem angélica ela vai ser dada na sua plenitude, mas somente com o quê? Com o conhecimento pleno do Espírito de profecia, e não com a seleção do que é opinião de Ellen White e do que é mensagem do Senhor. Que Deus nos proteja deste engano, porque nós temos visto muitos irmãos da verdade presente, que se dizem da verdade presente, selecionando partes do Espírito de profecia e sendo muitas vezes, mesmo com o Espírito de profecia na mão, estando muitas vezes sob a influência dos anjos maus, porque são rebeldes à orientação que Deus tem deixado bem claro nos testemunhos.
Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, então, que nós possamos vencer os nossos pontos de dificuldade, que nós possamos progredir no conhecimento pleno da verdade da palavra de Deus e no conhecimento pleno aqui das mensagens do testemunho, para que a nossa vida continue a ser reformada e nós possamos estar, então, em condições de apresentar a mensagem do terceiro anjo de uma forma completa, né, sobre a influência direta da ação do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã pela manhã nós estaremos, então, passando a nossa última mensagem, né, sobre o Espírito de Profecia. Orem para que Deus nos ilumine e nos capacite e nos entregue ao conhecimento pleno da verdade. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia dos irmãos que aqui estão nesta sala. Tem misericórdia daqueles que nesse momento estão estudando também a Tua verdade presente em outros grupos e outras salas. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e que nós possamos, Senhor, chegar ao conhecimento pleno da Tua verdade. Que nós possamos ser influenciados diretamente pelo Teu Espírito Santo, para que assim, Senhor, nós estejamos prontos para anunciar com clareza e com poder, dar a mensagem de advertência a este mundo. Sê conosco nesta manhã, abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, nos dando um sábado especial na Tua companhia. Abençoe a todos aqueles aqui que logo mais se dirigirão a uma igreja, para o culto divino, para a escola sabatina. Que o Teu Espírito Santo os leve em segurança e que Tu possa instruí-los, Senhor, no conhecimento pleno da verdade. Dá-nos a Tua bênção nesse sábado, fica conosco, nos abençoa, nos protege, nos guarda, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, meu irmão. Muito obrigado pela mensagem, uma mensagem muito importante. De fato, precisamos estar bem interligados com Deus, fazendo a nossa parte, sendo exemplo e ajudando as outras pessoas a entender essa mensagem, para que nós estejamos preparados para passar essa mensagem das 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem angélica. Bom, meus irmãos, alguém de vocês gostaria de fazer mais uma oração? Vou pedir para Dona Rose. Dona Rose, faz uma outra oração para nós. Acredito eu que ninguém aqui tem alguma mensagem cantada. Se alguém tiver, pode levantar a mãozinha, tá bom? Já pode fazer? Pode fazer, Dona Rose. Se alguém for fazer a cantada, depois a gente vê. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos todos aqui reunidos em tão boas condições ainda, Senhor. Deus seja louvado, Senhor. Tu seja louvado, Senhor. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, sabe o fim desde o princípio. O Senhor já saberia, Pai. O Senhor já sabia, Pai, que todas essas coisas iam acontecer. E o Senhor nos deixou, através da irmã Ellen White, o Senhor já nos deixou a pena inspirada para mais confirmações, Pai, para que nós pudéssemos reafirmar, né, ter conselhos do Senhor, porque todas essas coisas já estavam previstas pelo Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, porque, como a Tua palavra diz na Bíblia, que sem profecia o povo se corrompe, estamos vendo aí, Pai, que realmente, na prática hoje, Pai, não somente pelos antepassados, mas nós vemos claramente, Senhor, claramente nós vemos isso hoje. Então, que o Senhor possa, Senhor, nos orientar sempre, que o Senhor possa iluminar pessoas, Senhor, e para que possa nos despertar e nós possamos também levar o despertamento a outras pessoas, Senhor, porque o tempo está próximo, está muito próximo mesmo, e nós podemos acompanhar, nós vemos através dos sinais que o Senhor já nos avisou,
é muito óbvio, Senhor, é muito claro. Então, que nós possamos cada vez mais, Pai, ter essa reforma espiritual, física, Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar com Teu Espírito Santo e que possamos, por nossa parte, também fazer o que nos é devido para chegarmos mais a Ti. Não que em nós há algum mérito, porque não há. Mas nós temos, Senhor, através do que o Senhor nos deixou, das Suas ferramentas, a Tua palavra, a Bíblia, Senhor, o Espírito de profecia, o jejum e a oração, Pai, especialmente a comunhão com o Senhor, Pai, o relacionamento com o Senhor. Que nós possamos cada vez mais chegarmos a Ti, Senhor, porque, como disse no início, e ainda estamos em tão boas condições, mas que o Senhor fala através do Seu Espírito Santo à nossa mente quando nós buscamos, Senhor. Então, que possamos, Pai, chegarmos a Ti, Pai. E que, como sabemos também, que o Teu amor, né, quanto mais aproximamos de Ti, nós ficamos constrangidos, mas é para nosso bem, nosso crescimento. Obrigada, Pai, por tudo, que os santos anjos do Senhor possam acompanhar o restante do nosso dia. Obrigado, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Ana Rose. Acho que hoje a gente não vai ter mensagem aí, nenhuma das que geralmente cantam. E eu sou ruim de canto. Então, vamos avançar, então. Nós vamos para o momento das considerações. E eu queria só corroborar aí com o nosso irmão Diego. E quando eu falo sobre santuário, antes de falar sobre santuário, eu tenho que pontuar o quanto ele é importante para a compreensão do mesmo. A gente não vai ter mensagem aí, nenhuma das que geralmente que estava compartilhado junto. Só um momentinho aqui. É bem simples, é só para... Ô, irmão Roberto, enquanto parece que mudou embaixo as opções, então agora quando a pessoa quiser levantar a mão, tem uma carinha sorrindo aí. Ah, bem, seu irmão, obrigado. Então, ó, só para colocar mais alguns textos aí do que o próprio irmão, quando a gente fala sobre santuário, eu costumo pontuar a importância dos testemunhos. Então, tem esse texto também, Mensagens Escolhidas 3, que diz que não imagineis que podeis selecioná-los para acomodar as vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, o próprio Ellen White diz para rejeitar. Então, aqui ela está falando sobre pessoas que estão falando mal sobre os testemunhos que eram dados a ela. Tá? Então, ela diz que Deus não deu perícia para nenhum ser humano saber se é de Deus ou não. Então, esse é um dos textos importantes. E nós temos também um outro texto que está em Testemunhos para a Igreja 5, que diz que ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. E ela diz que o trabalho dela, no longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são de Deus ou são do diabo. Então aqui é sempre a Ellen White mostrando que não tem como ter esse negócio de meio inspirado, ou esse negócio de, isso está certo, isso está errado, isso aqui não existe. Ou você confia em tudo, ou você já chuta logo o balde. Entendeu? Esse negócio de ficar meio a meio não existe. E aí o resto é que eu pontuo isso para mostrar alguns textos do santuário. E eu acho que um outro aqui muito, muito interessante é justamente a gente entender que esse texto de Mensagens Escolhidas, página 206, 207, ele está dizendo quando os pioneiros, eles estudavam a Bíblia como louco, né? Viravam a noite toda pedindo luz, orando, se humilhando a Deus entre irmãos, todo mundo unido, focado, só que eles tinham que falar a palavrinha mágica.
nada mais posso fazer. Nada mais podemos fazer. Ou seja, eles chegavam num negócio assim de, não, estudamos tudo sobre o Espírito Santo. Não consigo mais fechar o assunto. Aí Deus vinha através da irmã White e passava claramente a ideia de cada uma das passagens que ele havia estudado. E aí virava uma doutrina, uma crença. Entendeu? Então, por isso que nós estamos na igreja verdadeira. Porque Deus, através da sua serva, não deixou dúvida sobre nenhuma doutrina e crença. Ok? Então, isso é muito importante. O que o irmão Diego estava falando durante esses dias é crucial para nós estarmos preparados para quando a coisa apertar. Né? O maior engano de Satanás, eu tenho também lá no canal, Ellen White é bíblica, onde nós provamos pela Bíblia que Ellen White é uma serva do Senhor. E em um desses textos lá, tem a parte que Satanás, o maior engano de Satanás nos últimos dias vai ser desacreditar o espírito de profecia. E isso já está ocorrendo até mesmo em nosso meio, que é algo triste, mas é verdade, né? Mas também corrobora com o que a Bíblia nos diz, né? Paulo diz que o fim só viria após a apostasia, e isso já está ocorrendo, e que nós possamos estar lutando contra isso e que nós não caiamos na apostasia, que é o mais importante. Alguém gostaria, dona Rose? Está com a mão levantada? Eu esqueci o que é, mas eu acho que era assim, tipo, as pessoas, a gente estava falando ai meu Deus, as pessoas estão vendo isso acontecer e, e a gente não pode levar isso, tipo, para os líderes, e às vezes quando a gente vê parece que os próprios líderes estão, não é a palavra, financiando, administrando isso, eles não veem, eles ficam, fazem teologia, né, na igreja, né, nas faculdades adventistas mesmo, com certeza eles leem a Bíblia toda e provavelmente muito espírito de profecia. Então, se algumas pessoas, né, administradores ou pastores estão fazendo assim, então eles já estão, como foi falado aí, já se alinharam na fila de Satanás. Ah, irmã, eu vou dar aqui da dúvida. Eu tive até há um ano atrás, mais ou menos, eu estava para ser pastor. Passei em todos os pontos, mas desisti. E por que isso? Primeiro ponto importante é que eu tive algumas relações, tá, com alguns pastores iniciantes, e eu já não sei mais se realmente eles liam Bíblia e Espírito de Profecia. Tá? Eu é, tive algumas questões, onde, por exemplo, acho que eu até contei para vocês, teve uma que eu falei que o pecado do bezerro de ouro era por ignorância, e o pastor brigou comigo que não. Depois eu provei para ele, e mesmo assim ele não foi humilde em reconhecer que estava errado. Ele falou que eu não estava tão errado assim, mas ele não falou, não, você está certo, é isso mesmo. Não, entendeu? E aí eu falei, quer saber? Eu não vou entrar nisso, não. Deixa eu fazer meu ministério, deixa eu fazer o que eu tiver que fazer, e foi assim que eu segui. Então, é, nós não podemos julgar, né? Porque não é nossa prerrogativa. Tem pessoas lá que estão saindo, é, que Deus vai usar, vai ter sim. Tem pessoas que infelizmente estão lá só por caso para conseguir um dinheiro bom e etc. Isso tudo acontece. E eu não posso julgar o pastor A, B ou C, ou o líder A, B ou C, porque nós também somos liderança. A gente não pode catar tudo em cima do pastor, né? Nós também somos lideranças e vão ser cobrados por isso. Eu sou líder de evangelismo. Se o evangelismo não andar em buena, a culpa não é do pastor, a culpa é minha. Então eu tenho que fazer a minha parte. E assim cada um na igreja que for aí, ok? Então, é, nós não estamos aqui para julgar A ou B ou C, nós estamos aqui para mostrar o caminho. Deus nos colocou essa mensagem no coração e não quer que a gente fique com essa mensagem parada no coração, a gente precisa transmitir. Então, o propósito aqui de todas as mensagens não é bater em A, B, C ou D, é bater em nós mesmos, né? Acredito que é isso que o Diego quis mostrar aqui. A gente tem que estar olhando sempre para nós, no sentido de, será que eu estou caminhando nessa direção? Será assim? A gente tem que sempre olhar para a gente.
Não ficar olhando pro vizinho, pro irmão, pro parente. A gente tem que olhar para a gente. Será que eu estou caminhando nisso? Será que eu lia alguma coisa de Ellen White e aí eu falei, não, isso aqui não tá muito aqui do meu jeito, então eu vou dizer que não foi inspirado? Tentar olhar para isso, tá? Porque o negócio é o seguinte, luz dada, luz cobrada, tá? Então, só que se a gente não vai atrás da luz, também podemos cair em Oséias 4:6, perecer por falta de conhecimento. Então, é uma faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes, e o problema maior, na minha concepção, do porquê que a igreja ainda não recebeu a chuva, porquê que Jesus ainda não voltou, é porque a gente, infelizmente, olha muito para nós e pouco para o poder que pode fazer a diferença em nós. Um exemplo, eu amo, pornografia. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu amo pornografia. Então, isso é um pecado gravíssimo, certo? Só que eu vou lutar aqui, Senhor, eu vou lá, peço perdão a Deus e luto para deixar a pornografia. Aí depois de 15 dias, eu caio, aparece aqui, eu tô aqui no YouTube e vamos supor que aparece alguma coisa que não deve. Aí eu vou lá e clico, caio. Aí eu vou, peço perdão a Deus, o Senhor me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Aí você vai e fica mais um mês. Aí depois você vai e cai de novo. Eu tô falando isso porque isso eu vivi, tá? Era minha, um dos problemas que eu tinha, graças ao bom Deus, há muito tempo. Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Esse negócio de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, é porque a gente não tá focado em Deus, no poder que pode fazer com que eu nunca mais faça isso novamente. A gente está focado em mim. Eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. E de fato nós somos, mas Deus não quer que a gente fique focado na nossa pequenez. Ele quer que a gente foque na grandeza dele, porque é ele que vai fazer a gente mudar, não eu. A gente só vai falar, Senhor, eu quero. Só que o eu quero para Deus é eu vou me afastar do ato, eu vou me afastar daquilo, e aí Deus vai ver, ó, de fato ele quer. Então agora eu vou entrar com o meu poder e ele vai deixar de ver essas coisas. E aí, graças ao bom Deus, já estou muitos anos sem esse problema. Então não é eu que venci, é Deus que venceu e ele tirou o gosto que eu tinha por essas coisas. Uma outra coisa é o palavrão. Eu falava de 10 palavras, 9 palavrão. Não é eu que deixei de falar palavrão. Deus, depois que eu falei, Senhor, não dá para um cristão que fala mais palavrão que palavra. Então ele foi lá e falou, ó, Roberto, você quer mesmo? Quero. Comecei a me policiar 15 dias. No 15º dia eu não falava mais. E foi graças a Deus. Então, a gente não pode ficar, olha, eu sou pequeno, eu sou isso. Ficar focando, se for pelo Roberto, é óbvio que não vou vencer nada, ok? Se for o Roberto, eu não vou vencer nada. Isso é o óbvio. Qualquer um de vocês aqui sabe disso. Só que Deus não quer que a gente foque no óbvio. Ele quer que a gente foque nele, ok? E Deus é poderoso, porque ele disse na palavra de Deus que vai nos entregar irrepreensível. Se Deus está falando, é porque ele vai, entendeu? Então, o nosso maior desafio, meus irmãos, é nós mesmos. É parar de olhar a nossa justiça, que é lixo, trapo de imundícia, e começar a olhar a justiça de Cristo, como a gente já viu aqui na sala durante esse próprio mês. Então, era mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido aqui. Foquem no poder que pode fazer tudo por vocês, e não no poder de vocês, porque o poder de vocês, Satanás apaga muito facilmente. Bom, alguém tem mais algum ponto? Hoje é sábado também, acho que é bom a gente adentrar aí nas considerações finais, então, para que a gente possa estar aí adorando o nosso Senhor. E lembre-se, exemplo. Exemplo fala mais do que palavra. Jesus precisou falar muito pouco, ele andava e as coisas já aconteciam. Então, que nós possamos seguir esses mesmos passos de Cristo. Exemplo, não precisa chegar e querer impor algo a alguém e etc. E sim, viver. Porque a pessoa, quando você está vivendo a mensagem, aquilo ali vai impactar ela de alguma forma. E é o momento que ela vai perguntar, ô irmão, o que você está fazendo para ter mudado tanto? E é aí que você entra com a mensagem. Então, Deus trabalha dessa forma, que nós possamos ajudar a não atrapalhar, né? O nosso propósito é ajudando, é não atrapalhando.
Bom, meus irmãos, acredito que não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Então, vou encerrar a sala aqui. Vamos fazer mais uma oração. Gostaria de ver alguém novo aí. Deixa eu ver aqui. Alguém que nunca vi orando aqui. Vamos. A dona Luciene. Ô, dona Luciene, a senhora poderia orar por nós? Eu vi aqui que a irmã colocou alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Dona não, posso cantar. A dona Luciene falou que poderia passar a mensagem cantada. Que bênção, dona Luciene. Será que a senhora pode orar por nós também? Nesse momento? E aí eu vou partilhar o último hino. E amanhã, às 5 da manhã, estaremos aqui novamente, pela graça de Deus. Oremos. Maravilhoso, santo, eterno Deus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, aprendendo mais de ti, da tua luz. Rogamos-te, Senhor, que permanece conosco, nos dando forças, nos aproximando mais de ti. Senhor, os últimos dias estão próximos, estão muito acesos. Que a tua luz, o teu poder, nos dê forças, faça-nos pernas fortes e ombros largos para suportar o que vem por aí. Que o teu Espírito nos fortaleça, nos dê a cada dia, Pai, força de vontade em ti. Fica conosco, Santo Deus. Transforma os nossos desejos, as nossas vontades. Transforma, Senhor, o nosso querer segundo o teu querer. Faz-nos luz nesse mundo de trevas. Dá-nos a capacidade de levar o teu amor a esse mundo tenebroso. Ajuda-nos, Pai Santo, com o teu amor misericordioso. Nos perdoa, Senhor. Nos prepara para o teu reino. Nós te rogamos confiantes em tuas promessas e em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até amanhã, 5 da manhã.